E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Alexson Castro e esse é o programa Liberal na Escola. Hoje a gente vai falar sobre poesia, a arte da resistência. Vamos iniciar o nosso trajeto de maneira diacrônica. Mas como assim, professor? Diacronia tem a ver com história, tem a ver com o início de tudo. Para falar de poesia, eu vou invocar nada mais, nada menos do que Aristóteles. Sim, lá no início, Aristóteles, na sua obra poética, fala um pouco sobre a poesia. E ele diz que a poesia, ela é mímese. O que seria, então, uma mímese? A mímese, na verdade, ela é imitação do homem, dos atos do homem. Mas que atos são esses? Imitação da vida como um todo. A poesia, ela retrata a vida em sua mais sublime forma, utilizando das palavras para compor uma arte única, que brinca com as palavras e que faz com que os leitores possam ter uma fruição estética. Fruição estética? O que é isso? O que é isso? O que é fruição estética? Fruição estética nada mais é do que todo o conceito que a gente tem sobre arte. Quando a gente se depara com uma arte, quando a gente lê um poema, vê uma pintura, olha uma apresentação de dança, nós nos transportamos para dentro daquela arte. Aquela arte nos toca de tal modo que passamos a perceber o mundo ao nosso redor de maneira diferente, exatamente de maneira mais humanizada. É isso que a arte faz. E a poesia, ela não fica atrás, não. De Aristóteles até a era modernista, nós vamos dar esse salto diacrônico na história para focarmos em um poeta negro, periférico, paraense. Sim, é o nome dele, Bruno de Menezes. Folclorista, jornalista, ensaísta e, claro, um grande poeta, um grande escritor paraense. Ele criou várias obras. Uma delas é Bailado Lunar e uma é uma grande obra chamada Batuque, tal qual foi traduzida para outras línguas e é um grande marco da literatura e da escritura paraense. Bruno de Menezes faz exatamente aquilo que Aristóteles falou atrás. Ele brinca com as palavras. Poeta de natureza, Bruno de Menezes inaugura a escola modernista na Amazônia. Ele é um dos primeiros autores a trazer a perspectiva nacionalista que a escola modernista tem. O Bruno de Menezes, ele coloca como protagonista a vivência do negro no estado do Pará e também no Nordeste em suas viagens. E ele as retrata muito bem na sua literatura. Tão bem que ele chega a fazer uma escritura corporal. Olha só que lindo! E o Bruno de Menezes é esse grande nome, junto com outros poetas, que criam, lá na década de 30, a companhia Peixe Frito, que é uma companhia de escritores paraenses que discutem e abordam e criam escrituras paraenses, poemas, prosas. O Bruno de Menezes, ele é um grande marco para a literatura paraense, porque ele é a gênesis, né, da escritura e da existência do negro. E quando eu falo do negro enquanto protagonista da sua própria história, eu falo de um homem que é negro na década de 20, logo após um período muito longo de escravidão, que tem aí subsídios de chegar e conseguir ter a oportunidade de ser um grande nome da literatura paraense. A seguir, eu apresento a vocês o poema mais sublime de Bruno de Menezes, aquele que abre e dá nome à sua obra. Com vocês, Batuque. Nega, que tu tem, maribondo sinhá. Nega, que tu tem, maribondo sinhá. Rufa o batuque na cadência alucinante, do jongo do samba na onda que banza, desnalgamentos, bamboleios, sapateios, cirandeios, cambindas cantando lunduns das cubatas, paticholim, cipó-caatinga, priprioca, baunilha,
pau-rosa, ouriça, jasmim. Gaforinhas riscadas abertas ao meio, crioulas mulatas, gente pinchain. Nega que tu tem, maribondo sinhá. Nega que tu tem, maribondo sinhá. Sudorâncias bunduns mesclam intoxicantes no fartum dos suarentos corpos lustrosos. Ventres empinam-se no arrojo da umbigada. As palmas batem o compasso da toada. Eu tava na minha roça, maribondo me mordeu. Ó princesa Isabel, patrocínio Nabuco, Visconde do Rio Branco, Eusébio de Queiroz. E o batuque batendo e a cantiga cantando lembram da noite morna a tragédia da raça. Mãe preta deu sangue branco a muito senhor moço. Marimbondo no meu corpo, marimbondo sinhá. Roupas de renda a lua lava no terreiro. Um cheiro forte de resinas mandingueiras vem da floresta e entra nos corpos em requebros. Nega que tu tem, maribondo sinhá. Marimbondo não deixa a nega trabalhar. E rola e ronda, e ginga e tomba, e funga e samba, a onda que afunda na cadência sensual. O batuque rebate rufando banzeiros, as carnes retremem na dança carnal. Maribondo no meu corpo, maribondo sinhá. É por cima, é por baixo, é por todo lugar. Este foi a poesia Batuque, de Bruno de Menezes. Como a gente pôde ouvir e sentir essa poesia, ela é muito forte. E ela carrega exatamente o que a gente veio discutir hoje. Poesia como sendo a arte que é resistência. Saibamos que a década de 20 e a década de 30, quando o Brasil vive a efervescência modernista, que nada mais é do que o apogeu do nacionalismo e das vivências nacionais em que os artistas queriam expor a fim de valorizar o nosso país, Bruno de Menezes traz uma perspectiva não só de nacionalidade, traz uma perspectiva não só de um lugar nosso, de um pertencimento através da sua poética, mas ele também traz resistência. Em tempos de ciclo da borracha, em que a Belle Époque tinha o seu apogeu, a elite estava ali coibindo as ações da periferia. Como assim? Em Belém do Pará, por exemplo, as rodas de carimbó eram proibidas, porque o som dos tambores, o som dos pés das pessoas que dançavam um carimbó batendo no chão, perturbava a elite ao redor. E eu não vou longe, gente. Isso foi na década de 20. Um século depois, ainda vivemos, de maneira mais amena, confesso, mas ainda vivemos essa represália. Mas a gente vai chegar lá. Como Bruno de Menezes é um poeta que traduz a resistência de um povo através dos seus escritos, ao longo dos tempos, a nossa periferia vem resistindo também como Bruno fez. Por meio da dança, que os movimentos juninos estão aí para provar isso, os movimentos de toada também estão aí para provar essa resistência da periferia e outros modos de expressão artística. Mas a poesia, ela vem de uma forma muito sublime e muito verdadeira por meio da juventude. A juventude preta das periferias, em sua grande maioria, se expressa através da palavra, se expressa através da poesia. Mas de que forma e aonde? Recitando poesias nas praças? Não. Fazendo as batalhas de rap. Sim, as batalhas de rap são um grande arcabouço de pessoas, de juventude produzindo cultura e arte. Produzindo cultura e arte da mais sublime forma e da mais verdadeira também. Porque ali, apesar de resistir por meio da sua palavra, a juventude também está mostrando a sua vivência, está mostrando como é a violência no seu bairro, está mostrando como é a saúde no seu bairro, está reivindicando
o seu lugar e o seu espaço dentro da sociedade através da sua fala. Para a gente compreender um pouco mais sobre essa resistência, eu vou apresentar aqui para vocês um pouco sobre a estrutura da poesia, né? A arte, toda arte, ela tem os seus pilares. Então, a poesia, como uma arte, também possui os seus pilares. A poesia, ela é composta de verso, estrofe e, às vezes, rima. Rima é uma das coisas que os alunos mais pedem e mais entram em contato. Professor, eu quero fazer uma rima. Professor, mas como é que eu posso fazer uma rima? Então eu vou explicar para vocês aí como é que vocês conseguem e podem fazer uma rima, tá? Rima, gente, nada mais é do que o som em que eu consigo colocar, em que um escritor, em que um poeta, um músico até, consegue colocar se utilizando de vogais em que dê uma sonoridade para aquele verso, para aquela estrofe, tá? E aí eu vou ter alguns tipos de rima. Eu vou ter as rimas alternadas ou cruzadas, quando se tem um esquema mais ou menos aqui de AB, AB, tá? Quando eu tô alternando esse som. No primeiro verso lá, eu coloco no final dele um som de A. No segundo verso, eu termino com um som de O. E aí, lá no terceiro verso, eu vou retomar esse som de A que foi no primeiro. E no último verso, eu retomo o som de O, que foi no segundo verso. Assim, eu tenho uma rima alternada ou cruzada, no esquema de AB, AB. Ouçam aí esse exemplo. Na névoa da manhã, tranquila e suave, vieste do fundo incerto do passado. Ainda tinhas o mesmo passo da ave e o mesmo olhar magoado. O segundo tipo de rima que eu tenho são as opostas ou interpoladas, em que eu tenho A, B, B, A, nesse esquema. Olha esse exemplo aí. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. E aí, gente, eu também tenho os versos brancos. O que são versos brancos? É quando eu não tenho, na verdade, uma rima aí interposta. Ou seja, a gente viu aqui nesse verso do Menezes, do Bruno de Menezes, nesse poema, nessa poesia do Bruno de Menezes, Batuque, em que em alguns momentos ele se utiliza da rima. Mas em outros momentos ele não se utiliza da rima. Mas por quê? A rima, ela é algo que veio da época do trovadorismo, em que existiam canções, né? Os trovadores criavam canções e ali, dentro dessas canções, suas letras propunham uma musicalidade. A escola modernista, ela vem quebrar com isso. Ela vem quebrar com essa coisa do certinho, né? Com essa coisa da necessidade de ter que haver uma rima, uma musicalidade. Então, os poetas modernistas, eles têm mais ênfase e mais preocupação em retratar a nacionalidade do seu país, em passar, em brincar com as palavras, do que necessariamente se preocupar com a rima. Então, ali a rima é mais livre, ela é mais abrangente, ela pode não ter dentro dessa poética. Para compreendermos melhor a questão da rima, vamos agora ter contato com a poesia do poeta maravilhoso Max Martins, poeta paraense, hein? Ver o peso. A canoa traz o homem, a canoa traz o peixe. A canoa tem um nome. No mercado deixa o peixe, no mercado encontra a fome. A balança pesa o peixe, a balança pesa o homem, a balança pesa a fome. A balança vende o homem, vende o peixe, vende a fome, vende e come. A fome vem de longe, nas canoas. Ver o peso. Come o peixe come. O homem não come, come o homem. Compra o peixe, compra a fome. Vende o nome, vende o peso. Peso de ferro, homem de barro. Pese o peixe, pese o homem. É a fome. Vem do barro,
vem da febre. A febre vê o homem, veja a lama, veja o barro, veja a pança. O homem come a lama, lambe o barro. Ver o verde, ver o verme é verde. Está na lama, está na alma, é só escama, a pele do homem. Está com fome, vê o peixe, vê o prato, não tem peixe, tem fome. A fome pesa, o peso da fome. Peça por peça, pese o peixe, deixe o peixe, veja o peso. Peixe é vida, peso é morte. Homem é fome, peso da morte, peixe de morte. A sorte do peixe é o peso, azar do homem. Pese o peixe, pese o homem. O peixe é preso, o homem está preso, presa da fome. Ver o peixe, ver o homem, ver a morte, ver o peso. Max Martins. Depois dessa poesia do Max Martins, a gente percebe o quanto a poesia ela fala muito sobre não só o autor que a escreveu, mas fala sobre o lugar, sobre as pessoas que ali vivem, sobre as necessidades sociais que aquele lugar tem. E a poesia como resistência, ela é exatamente isso. Ela é transformadora e ela é portal para os processos identitários. É através da poesia e da arte como um todo que a gente se reconhece. Duvido você aí de casa que ao ler uma poesia não tenha encontrado alguma coisa que você já viveu, algum momento talvez, algum sentimento que já passou pelo seu coração, alguma coisa que você já tenha vivido, alguma memória mesmo. A poesia ela traz isso. E além de te trazer essa memória, de te apresentar esse processo identitário, de te fazer reconhecer ali naquelas palavras, ela também te transporta para a humanização. A arte, ela traz à humanidade um olhar mais humano sobre o outro, perceber os sentimentos, ter empatia pelo outro. Se reconhecer também é reconhecer o outro. E é esse movimento de empoderamento que a periferia vive desde Bruno de Menezes. Desde quando Bruno tornou o negro e se fez um preto protagonista da sua própria história, muitos de nós hoje fazemos isso de forma, às vezes, até natural. Óbvio que tem que ter ali um estudo, uma leitura para você criar uma poesia. Mas muito do que você vive já é o ponto de partida para você criar a sua poesia, para você viver a poesia. O rap e as batalhas de rap dentro das periferias são um grande momento em que a juventude se reconhece e se empodera através da arte das palavras. Em um lugar, em uma época em que as oportunidades são poucas, para a maioria dos nossos jovens, ter contato com a arte ali no seu bairro, na pracinha, na quadra da escola, já é muita coisa. E é nesses encontros da juventude com o rap em que muitas vidas são salvas. A poesia, assim como o rap, é uma arte que salva vidas. Sim, uma arte que salva vidas. Quantos de vocês, jovens, já tiveram contato com batalhas de rap ou mesmo alguém recitando uma poesia em um local público? Se bem que recitando uma poesia em um local público não é tão comum de ver. Mas hoje, nas periferias, a juventude preta, ela resiste através da arte das palavras. Às vezes tem batalhas de rap, por exemplo, como a famosa batalha de rap do Jaú, que fica na Pedro Álvares Cabral. Tem batalhas de rap também em toda a Belém, nas periferias, no Conjunto Maguari, na Terra Firme. A juventude se mobiliza, vai para as praças e propõe ali, entre a juventude, tanto menina quanto menino. É aberto para todo o público. E ali eles fazem as batalhas de rap e, em sua grande maioria, tem como prêmio um livro. Olha só que lindo. Esse momento de expressão artística,
ele faz com que muitos jovens saiam da marginalidade, dos assaltos, dos roubos, dos furtos, enfim. E acabam ali reconhecendo na arte um caminho para mudança, para transformação. Além de autoconhecimento, além de busca pelo eu próprio que a arte traz e nos proporciona, ela também proporciona esse salvamento, ela também proporciona essa busca por uma melhora de vida. Quantos e quantos artistas famosos nós temos hoje, aqui mesmo na nossa terra, que fizeram do rap, fizeram da poesia o seu trabalho, o seu ganha-pão e, sobretudo, o caminho pelo qual trilharam, buscando aí a sua melhora de vida. Então, sim, além da poesia tornar o negro e tornar o periférico protagonista da sua própria história, ela salva vidas. Ela transforma o meio em que aquela pessoa vive. Transforma não só a vida daquela pessoa, mas também transforma o bairro, levando mais cultura, mais arte e entretenimento para as pessoas que estão ali. Então, é possível afirmar que o rap, por meio da poesia, por meio da arte, como uma expressão artística, é um portal transformador de uma sociedade. E uma sociedade jovem, uma sociedade que não tem muitas oportunidades, mas que vê na arte, mas que vê no rap uma maneira de transformação e mudança da sua vida e do meio em que vive. Observem agora nas letras minuciosas desse poema lindo, cantado em rap pela nossa artista da terra, Ruth Clark. Um preto incomoda essa gente, os pretos incomoda demais. Acha que branco é bonito, vem ver ser Deus e me deixa em paz. Um preto incomoda essa gente, os pretos incomoda demais. Acha que branco é bonito, vem ver ser Deus e me deixa em paz. Negritude e empoderamento por meio da arte. O que vem a ser primeiro negritude? Negritude, por Munanga, é um movimento de valorização, ou seja, de autovalorização. Lá atrás, o negro começou a perceber os seus traços e começou a gostar deles. Começou a perceber a sua arte e começou a valorizar ela. Começou a perceber o mundo em que ele construía ao redor dele e começou a valorizar esse mundo. Uma vez que o negro deixa de se imbuir, uma vez que o negro deixa de se embranquecer e passa a valorizar a sua cultura, os seus ancestrais e os produtos artísticos que fazem, daí vem a negritude, que é esse processo de empoderamento total de olhar para si e para as criações dos negros e valorizar aquilo e dar o protagonismo que não só a arte, mas como tudo que o negro fez dentro da nossa sociedade serviu para construí-la de maneira benéfica e maléfica também, porque a escravidão ela foi um grande passo para nós olharmos para dentro de nós e percebermos o quanto nós estávamos imersos, mergulhados nessa branquitude. Então, perceber a sua valorização é um processo de negritude. E essa negritude nada mais é do que um empoderamento social sobre as nossas ações e sobre o valor em que a nossa arte, em que o que a gente produz possui nessa sociedade. A arte das palavras, quando encontra Bruno de Menezes, ela faz exatamente isso, enquanto nem se tinha essa percepção do conceito de empoderamento, Bruno de Menezes já fazia esse movimento de negritude. Porque quando se fala dos processos de valorização nacionalista na era modernista, muitos se voltam para as questões mais, digamos assim, pertinentes à elite, né? Todavia, porém, os artistas
que estão à frente do movimento modernismo, eles vão ter um olhar para a base do que é ser brasileiro. Então, Tarsila do Amaral vai reproduzir em suas obras ali pessoas na lavoura de café, né, trabalhando na lavoura de café, vai colocar ali os traços negroides de maneira bem forte, né? Com bastante orgulho, e é exatamente sobre isso, sabe? O empoderamento é você se utilizar da sua vivência, se utilizar da sua trajetória e do que você produz enquanto negro artista para trazer a valorização e o protagonismo disso. Hoje, muitos jovens na nossa periferia são protagonistas da sua própria história. Não só porque eles escrevem sobre suas histórias, mas porque eles se utilizam da arte das palavras, para falar e para apresentar para o resto da sociedade as suas vivências, as suas incomodações, as suas implicações sociais, quais suas visões sobre o mundo. Por isso que é importante você aí, jovem, também ter contato com algum tipo de arte e sentir que você deve ir até ali para se expressar um pouco do que você sente, expressar suas implicações, expressar suas angústias. A arte é para isso. E a arte proporciona esse momento de empoderamento social, de negritude, de levantar e dizer sim, eu sou negro, tenho orgulho da minha cor, tenho orgulho do meu cabelo, eu vivo o hip hop, né? Eu entendo o meu lugar na sociedade através da arte, eu entendo o lugar do outro na sociedade pela arte e eu passo a ter uma empatia pelo outro por meio da arte. E agora eu vou recitar Mãe Preta, de Bruno de Menezes, trazendo um pouco dessa questão do empoderamento, uma vez que toda a sua obra traduz esse empoderamento do negro, traduz esse protagonismo do negro. Mãe Preta. No acalanto africano de tuas cantigas, nos suspiros gementes das guitarras, veio o doce langor de nossa voz, a quentura carinhosa de nosso sangue. És Mãe Preta, uma velha reminiscência das cubatas, das senzalas, com ventres fecundos patriando escravos. Mãe do Brasil? Mãe dos nossos brancos? És, Mãe Preta, um céu noturno sem lua, mas todo chicoteado de estrelas. Teu leite que desenhou o cruzeiro escorreu num jato grosso, formando a estrada de São Tiago. Tu, que nas Gerais deforraste o servilismo, tatuando-te com pedras preciosas, que deste festas de esmagar. Tu, que criaste os filhos dos senhores, embalaste os que eram da Marquesa de Santos, os bastardos do primeiro imperador e até futuros inconfidentes. Quem mais teu leite amamentou, Mãe Preta? Luiz Gama? Patrocínio? Marcílio Dias? A tua seiva maravilhosa sempre transfundiu o ardor cívico, o talento vivo, o arrojo máximo. Dos teus seios, Mãe Preta, teria brotado o luar? Foste tu que na Bahia alimentaste o gênio poético de Castro Alves? No Maranhão, a glória de Gonçalves Dias? Terias ungido a dor de Cruz e Souza? Foste e ainda és tudo no Brasil, Mãe Preta. Gostosa, contando a história do Saci, ninando o Murutucuntu para os teus bisnetos de hoje. Continuas a ser a mesma Virgem de Luanda, cantando e sapateando no batuque, correndo o frasco na macumba quando chega Ogum no seu cavalo de vento, varando pelos quilombos. Quanto senhor e sinha moça chupou teu sangue, Mãe Preta. Agora, como ontem, és a festeira do divino, a Maria Teresa dos quitutes com pimenta e com dendê. És, finalmente, a procriadora cor da noite, que desde o nascimento do Brasil te fizeste mãe de leite. Abençoa-nos, pois aqueles que não se envergonham de ti, que sugamos com avidez teus seios fartos, bebendo a vida, que nos honramos com teu amor.
tua bênção, Mãe Preta. Bruno de Menezes. Hoje, em Belém do Pará, nós temos uma juventude muito participativa, que faz fazer valer não só a sua voz, o seu espaço, o seu lugar de fala, mas também que se utiliza da arte para expressar as suas dores e vivências. E nesse mar de empoderamento, de resistência e de utilizar da poesia ou da música ou do rap, enfim, da arte das palavras como resistência e levantamento de bandeira, eu vou trazer aqui para vocês 10 artistas paraenses pretos que vocês precisam conhecer. Bom, a nossa grande primeira artista que eu apresento a vocês é nada mais, nada menos do que Ruth Clark, rapper periférica lá da Cabanagem. Essa mana traz muita força e poder para as suas letras, né? Além de carregar a questão da ancestralidade dos orixás. Vocês podem ver trabalhos dela aí no YouTube, ela tem lives. Se conectem com essa mana e conheçam um pouco da história e da trajetória dela. Dia e noite, se tudo piora, o estado é uma bomba relógio. Desci a baixada, era um carro prata, mataram um preto, é lógico. Guerra de religião, me pergunto que país é esse. Aqui não tem respeito, sem jeito, isso é falta de amor, tá faltando aqui nesse. Uma outra artista também que já teve a honra de cantar com o Djonga no grande palco aqui em Belém é a Nick Dias, que tá ganhando aí o Brasil inteiro num projeto maravilhoso, produzindo, né, o seu novo álbum. Ela também tem músicas no YouTube, videoclipes, então vão lá dar uma olhada, porque ela destrói muito, 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 muito. E ela traz também todo esse empoderamento feminino, negro e ancestral para as suas letras. Quem nasceu no desafeto, hoje chora no escuro. Não falar do que se sente é construir um muro. Bebo da mágoa como água por fora escorre. Me afogo em dores antigas e quem me socorre. Minha mãe sangrou e eu tão pequena desejando a morte. Outro artista também, periférico e preto, que eu apresento para vocês é o Chico, mais conhecido como Chico Doido. Sim, esse mano, ele traz também toda essa veracidade da periferia. O Chico faz, além da Ruth Clark e da Nick Dias, o Chico também, assim como o rap ele é de protesto, ele é uma arte de protesto, o Chico, ele traz muito isso dentro das suas letras, né? Não só a questão da resistência, do empoderamento, mas de um protesto. A gente precisa entender que o rap e a música da negritude, em sua grande maioria, ela é uma música de protesto. Sempre tiver que mais aqui a grana não rola. No entroncamento só doido de cola. Eles não vê o mundo das estações não. Agora vê seu filho sofrer na sacola. É só prisão, quem prende. E esses 3 artistas primeiros que eu apresentei para vocês, eles traduzem de maneira muito forte essas questões de resistência, de negritude, de local de fala e também de protesto sobre suas vivências. A grande diva dos palcos, diva do carimbó, um grande nome da nossa arte do carimbó contemporâneo, sim, Priscila Duque, jornalista, cantora, idealizadora do grupo Cobra Venenosa. Priscila Duque traz essa efervescência da mulher amazônica. Sim, em suas letras ela traz não só a questão do folclore paraense, das nossas lendas, mas como ela ressignifica também, introduzindo assuntos contemporâneos em suas músicas, trazendo e mesclando o ancestral com o atual. Priscila Duque, sim, é uma grande poeta paraense. Um outro grande nome também que eu trago aqui para vocês é Adrian Borblu. Ele tem músicas absurdas que vocês podem conferir aí no YouTube e nas redes sociais dele também. Também traz em sua música o protesto, a resistência e a negritude. E além de cantar, de ser um exímio cantor,
O Adrian também recita poesias entre as suas músicas. Então, além de cantar, ele faz essa recitação de poesias que ele mesmo cria. Então, vamos lá conferir um pouco sobre o trabalho do Adrian Bourblou. Uma outra artista performer absurda é a Gata de Rua. Vocês precisam conhecer essa mana. Ela é uma mulher trans maravilhosa, que se utiliza da arte, da dança, dos seus movimentos para expressar o seu empoderamento e suas angústias e seus incômodos. Afinal, a arte também para isso, né, gente? Uma outra mana também que tá aí bombando nas batalhas. Eu tô trazendo essa perspectiva dos artistas que são conhecidos por Belém, então eu também trazendo perspectivas de artistas que estão lá nas batalhas de rap, tá? E essa mana, ela é uma mana muito maravilhosa, Yara MC. Ela batalha, participa das batalhas de rap, tá aí competindo, vocês vão poder ver elas, depois, acho que após a pandemia, vocês vão poder conferir o trabalho talvez mais de perto aí nas batalhas do Jaú, nas batalhas de Belém, nas praças públicas. Yara MC, esse é o grande nome. Eu jurei pra mim mesma um dia nunca mais viver de aparência. Esses bana rima, sou fuleiro. Sinto muito informar pra vocês. Vou ficar rica com isso primeiro e nesse jogo vocês passam a vez. Gente, essa mana que eu vou dizer agora acabou de lançar música, né? Lançou um videoclipe lindo também e traz uma grande história aí de um legado de resistência como cantora na cidade de Belém, Juliana Matemba. Esse é o nome, meu amor. Juliana Matemba é uma grande artista que também carrega um empoderamento feminino e fala sobre amor, e fala sobre as belezas de ser uma mulher na nossa sociedade. Ou seja, não são tudo flores, mas Matemba também traduz essa beleza, traduz essas flores da mulher negra na sociedade. Olha nos meus olhos, diga que está aqui comigo, baby. Você está disposto a ficar comigo? Eu sei. Um outro grande nome que já foi pro Rock in Rio e é um dos grandes nomes de músicos e estrelas nossas paraenses, Jeff Moraes. É um grande cantor que também traduz em suas letras aí a ancestralidade, a força, o batuque da negritude. Hoje é dia eu vou pra rua, e na rua eu sou bamba, carimbó e marabaixo, eu deixo essa gente samba. Hoje é dia eu vou pra rua, e na rua eu sou samba, carimbó e marabaixo, eu deixo essa gente bamba. E por último, e não menos importante, ela, a rainha de Belém, sim, Leona. Leona é uma grande artista nossa paraense que, através das suas letras, traduz uma grande conscientização política, ambiental e se coloca também como uma mulher preta, trans, dentro dessa sociedade. E que pode passar aí também o empoderamento e fazer com que outras pessoas também se reconheçam por meio das suas letras. Bora respeitar nossos gari, que faz o trabalho direitinho. Eles deixam tudo bem limpinho, tua imundice. Então esses foram os 10 artistas paraenses, belenenses que você precisa conhecer. Estar em contato com a arte, ser artista, faz com que outras vozes, além daquela em que o artista faz valer a sua voz, tenha também uma percepção nesse mundo. Mas como assim, professor? Não entendi nada do que o senhor disse. Por exemplo, a Leona com as suas letras, né, musicais. A Leona, através da sua música, ela faz com que outras pessoas se encontrem também naquela letra. Ela faz com que pessoas ao seu redor, a partir de ouvir a sua música, passem a ter uma conscientização, por exemplo, sobre o lixo. Passam a ter uma conscientização sobre o respeito ao próximo. Então, é uma voz ali que serve de portal para outras vozes. Ser artista negro é isso, é ter a negritude à sua frente, fazer valer a sua voz, levantar a sua voz
se empoderar, mostrar sua resistência, mas também fazer com que outras pessoas que estejam ali ao redor se toquem, façam com que a arte chegue até essas pessoas, fazendo com que transborde do interior delas esse eu que vá de encontro com a arte, né? Então, nada mais justo do que nós nos identificarmos e buscarmos artistas da nossa terra para valorizar o que é produzido aqui e valorizar artistas pretos que também tanto precisam e estão aí na lida buscando esse mercado de trabalho que na nossa região, no que diz respeito à Amazônia, é muito difícil. Agora é hora de criação. Vamos lá criar uma poesia junto comigo? Eu vou te dizer agora os 5 passos para você criar bem uma poesia. Bom, vamos lá para o primeiro passo. Pega o papel, pega a caneta, anota aí também no teu celular, não tem problema nenhum. O importante é que você produza e tenha um produto final, né? E escreva mesmo, tá? Então a primeira dica aí, ó. Use todas as suas referências. Aquilo que você leu no jornal, aquilo que você buscou, um vídeo que você viu numa noite passada, uma música que você gosta, uma imagem que você gosta, enfim, tudo que está ao seu redor, o seu conhecimento de mundo, você vai colocar na sua mente e trabalhar palavras em que estejam conectados com as suas referências. Essa é a primeira dica. A gente não vai muito longe, num exemplo muito bacana, bem aqui, ó. Endeu no jornal, virou poesia. Esse daqui é uma parceria do Liberal com a Escola Municipal Professora Ida Oliveira, tá? Isso aqui foi uma produção em sala de aula de alunos do EJA, em que os alunos tiveram contato com manchetes de jornais. E aí, a partir desse contato com o jornal, eles passaram a criar poesias sobre isso, ok? Só para ilustrar, eu vou recitar aqui uma poesia para vocês. Bom, baseado neste jornal policial aqui, ó, bebê raptada é resgatada. Os alunos criaram aí poesias dentro deste tema, dentro desta perspectiva. Vou ler aqui uma poesia para vocês, só para vocês terem uma noção. Sem mãe. Mulher sem amor, sem carinho, sem coração. Sem afeto, sem calor. Até mesmo sem compaixão. Por esse ser tão importante que para ela nasceu insignificante. Precisava de cuidado, um pouquinho de atenção, mas foi logo abandonado numa vala na escuridão. Esse poema aqui é da Eliana Damasceno. Então, utilizem as referências que estão ao redor de vocês, seja no jornal, seja numa revista, num vídeo que vocês viram, ok? Segunda dica, se você for usar rima, como eu falei aqui no vídeo anteriormente sobre ela, tá? Use à vontade para brincar com os sons, né? Lembra que a gente tem que combinar na rima os sons aí entre as vogais. Então fique à vontade para fazer o som que você quiser, tá bom? Sempre combinando as vogais lá no final do verso. Terceira dica, a poesia é a arte das palavras, então use todas as que estão no seu vocabulário. Não use palavras que você não conhece ou que você viu só por achar bonita para colocar ali dentro do seu poema, até porque no final ele precisa fazer um pouco de sentido para você e para a pessoa que você vai ler. Então, utilize palavras que estejam ali no seu cotidiano que você utiliza, tá? Se você quer conhecer uma palavra nova, não tem problema nenhum. Vá, conheça, pesquise sobre essa palavra, qual o significado dessa palavra, se ela vai ficar boa dentro da sua construção poética ou se não. Quarta dica, fica à vontade também para não rimar. Lembra que lá no modernismo, os poetas eles não seguiam as rimas. Então fiquem super à vontade também para não rimar, não se sintam pressionados. Se vocês querem registrar um momento, se vocês querem registrar um sentimento, só escrevam e arrumem, organizem da melhor forma aquelas palavras para que seja assim considerado um poema.
Quinta e última dica. Ao terminar de escrever, recite a poesia para seus pais e apresente a sua criação. Nada mais justo, né? Depois de escrever lá, apresentar, lerem. Por mais que você tenha vergonha de apresentar para os seus pais, leia para você mesmo em frente ao espelho, recite. Isso também ajuda a você a como falar em público, por exemplo, né? A como se expressar melhor. E essas foram as 5 dicas para escrever uma boa poesia. E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam dessa aula? O que vocês acharam de hoje? Deixa aqui nos comentários um pouquinho do que vocês acharam sobre esse vídeo. Curte também aqui pra gente se ver mais vezes, ok? E é isso, gente. Ficamos aqui. Poesia é resistência. Muito obrigado e até a próxima.